Estamos em uma ilha desabitada no extremo sul do planeta. A Antártida está bem perto, por isso aqui é frio, há pouca vegetação e ventos fortes sopram de todos os lados. Aqui você encontra os típicos habitantes desses lugares: pinguins, leões marinhos e aves marinhas. E nenhum ser humano. Mas aqui você pode encontrar a criatura mais inesperada que realmente foge do padrão, a ovelha e ovelhas. Aqui não há uma ou duas, mas cerca de 4.000 cabeças. Na verdade, elas parecem diferentes das ovelhas comuns encontradas nas fazendas, sendo 3 ou 4 vezes maiores. Tudo isso por causa de uma camada muito densa de lã que cobre o corpo. Essa lã representa metade ou mais do peso total de cada ovelha, fazendo com que elas andem com dificuldade. As ovelhas têm que beber e se alimentar quase que tateando. Elas estão condenadas à morte, mas pretendem fazer algo inacreditável: sobreviver, e então formar uma nova espécie única que não existe e nunca existiu em nenhum lugar da Terra. Então, esta é a história do maior rebanho de ovelhas selvagens da Nova Zelândia. E claro, não sem a participação do ser humano. Mas primeiro, café. Sutilmente, lembro vocês de fazer algumas coisas durante o vídeo. Vamos começar talvez pelo local onde ocorreu a grande selvageria, a Ilha Campbell. Ela foi descoberta em 1810 por um capitão australiano durante uma caçada a focas. E como o navio pertencia à companhia dos irmãos Campbell, de Sydney, não se preocuparam muito com a escolha do nome. Durante algum tempo, caçavam focas na ilha. Depois ela serviu de base para baleeiros. E só em 1896, a ilha foi incluída no sistema de arrendamento de pastagens, que era e continua sendo uma característica da parte continental da Nova Zelândia. Em outras palavras, interessados podem alugar um terreno do governo e tê-lo por um período. É possível pastar gado, construir edifícios, estradas e tudo mais na ilha Campbell, que aguardava o mesmo destino. O primeiro a ocupar a ilha foi o Sr. Gordon, de Gisborne, que enviou 400 ovelhas e madeira para construções. Mas em 1900, o primeiro arrendatário já não conseguia mais manter o empreendimento financeiramente e o capitão Tucker comprou a ilha. Ele decidiu se dedicar seriamente à criação de ovelhas e trouxe para a ilha pelo menos 3 carregamentos de cerca de 1.000 ovelhas cada. Apesar dos registros fragmentados, as ovelhas entregues eram principalmente merino ou mestiças de merino. No final, havia cerca de 4.000 animais na ilha, e para eles era um lugar muito bom, com uma grande variedade de alimentos, por exemplo, gramíneas muito saborosas. Esse é um nome coletivo para plantas herbáceas que crescem nas ilhas subantárticas da Nova Zelândia. Essas plantas têm folhas grandes para aproveitar ao máximo a quantidade limitada de luz solar. No geral, as condições para as ovelhas eram excelentes. Nos anos seguintes, o rebanho cresceu e atingiu o pico de 7 a 8 mil animais por volta de 1913. Esta foto de 1907 retrata o período de crescimento populacional ativo. As plantas que as ovelhas comiam foram acabando, e o número de animais e os recursos financeiros que as pessoas gastavam também começaram a diminuir. No final, em 1931, o rebanho foi abandonado. Naquele momento, o número havia diminuído para 4.000, mas ainda assim era muito. Os trabalhadores também foram, de certa forma, abandonados. Por 2 anos, os pastores de ovelhas ficaram isolados da civilização por falta de um barco. No final, o governo enviou um barco para levá-los junto com a lã tosquiada durante 2 temporadas, mas o preço da lã caiu abaixo do custo do aluguel do barco, e os homens não receberam nem um centavo pelo seu trabalho. Quanto ao direito de propriedade sobre as ovelhas, ele ainda pertencia aos donos, mas eles nunca mais voltaram. Assim, milhares de ovelhas foram abandonadas. Além disso, essas ovelhas não eram adequadas para sobreviver na natureza, pois foram criadas especificamente para produzir lã. Isso significa que essas ovelhas precisam ser tosquiadas periodicamente, no mínimo uma vez ao ano. Sem a tosquia, a lã em excesso se torna uma ameaça séria para as ovelhas. As ovelhas foram domesticadas há cerca de 10.000 anos, descendendo originalmente dos muflões selvagens. Os muflões deixam a lã crescer no inverno para se aquecerem e trocam de pelagem no verão, como outros animais. Mas as pessoas fizeram com que as ovelhas domésticas não trocassem mais de pelagem. E por isso acredita-se que as chances delas sobreviverem na natureza selvagem são muito baixas. Por exemplo, podemos citar um carneiro chamado Barak, que foi encontrado na Austrália em 2021. Quando as pessoas o encontraram, descobriram que o animal estava à beira da morte.
Devido à grande quantidade de lã, Barak estava cego e exausto após anos lutando por comida e água. A lã crescida dele era tão pesada que Barak não conseguia andar normalmente quando finalmente foi tosquiado. Acredita-se que ele tenha passado de 5 a 7 anos nesse estado e só sobreviveu por milagre. Mesmo desconsiderando a lã, as ovelhas são menos capazes de se defender em comparação a outros animais de criação. Ou seja, mesmo que as ovelhas sobrevivam ao ataque de algum predador, elas podem morrer devido aos ferimentos ou de pânico. Animais muito frágeis. Aliás, como é a situação com predadores na Ilha Campbell. E quanto às outras condições? Antes de tudo, sua área é de 11.200 hectares, ou seja, espaço não falta. Nas bordas, penhascos e no interior, colinas. A ilha é soprada pelo vento de todos os lados, dificultando a recuperação da vegetação. Isso é uma desvantagem. Porém, devido ao vento forte, não há moscas na ilha, então os insetos não perturbam as ovelhas. E lá vivem, como eu já disse, pinguins, leões marinhos e aves. De todos eles, só o pomornik poderia representar perigo. A ave é conhecida por atacar ovelhas, mas as pessoas nunca viram ataques. Isso pode significar que, ou os pomorniks não atacaram as ovelhas, ou as ovelhas fracas e doentes, que poderiam ser vítimas, já tinham sido comidas durante os momentos de observação. Em geral, as condições são relativamente boas. Já compreendemos a localização. Agora, vamos observar a dinâmica. O pico populacional de ovelhas na ilha ocorreu em 1913, pouco após sua introdução no local. Comida abundante requer cuidados. Em 1931, notaram a redução populacional. A falta de comida foi a causa inicial, porém os eventos subsequentes surpreenderam e viraram tema de debates. A população caiu ao mínimo e depois começou a aumentar drasticamente, e isso sem qualquer intervenção humana. O que aconteceu entre 1931 e 1958? Houve uma diminuição constante ou em algum momento um grande número de ovelhas morreu de repente? Pesquisadores acreditam que no início a população teve alta taxa de mortalidade ao perder o cuidado humano, como a tosquia. Lembra do que houve com o carneiro Barak? Ele sobreviveu por sorte, mas nem todos têm essa sorte. No final, apenas os mais resistentes conseguiram sobreviver e se reproduzir na ilha Campbell, ou então aqueles cuja lã era menos densa. Ocorreu uma evolução muito rápida. Os animais que não estavam adaptados à vida sem pessoas morriam rapidamente, sem se reproduzir. Sobreviveram apenas aqueles que tinham características mais adequadas. Sobreviveram e deram origem a descendentes que estavam ainda mais adaptados às condições da ilha. No fim, pela seleção natural, só restaram as ovelhas mais resistentes e a população começou a crescer. Além disso, enquanto ela diminuía, a vegetação teve a oportunidade de se recuperar e passou a haver mais comida. As ovelhas tiveram sorte de não haver predadores sérios na ilha, pois caso contrário, não teriam tido tempo de evoluir. Mas tudo acabou dando certo, e as ovelhas vagaram livres por 40 anos, adaptando-se ao seu ambiente hostil. Sobreviveram sem a ajuda do homem, apesar de inicialmente dependerem totalmente dele. E quando, em 1975, as pessoas voltaram à ilha para buscar as ovelhas que restaram, ficaram surpresas. Os animais pareciam ovelhas comuns exteriormente, mas já eram totalmente diferentes. Como outras populações que se tornaram selvagens, essas ovelhas evoluíram para uma raça genética separada. Elas tinham pernas mais longas e mantinham a cabeça mais erguida do que suas parentes do continente. A lã nas costas era frequentemente desgastada pelo vento. Elas também tinham a mandíbula deformada pelo hábito de arrancar vegetação dura. Quando tentaram alimentar as ovelhas com capim, como de costume, elas não sabiam o que fazer. As ovelhas tentavam arrancar o capim do comedouro, espalhando-o para todos os lados. O capim foi amarrado em feixes para que as ovelhas pudessem arrancá-lo e se alimentar como de costume. Havia também outras características distintas, como o parto em pé e a capacidade do cordeiro de andar já poucos minutos após o nascimento. Também desenvolveu resistência ao apodrecimento dos cascos e tendência à troca de pelagem como seus ancestrais selvagens. E, de modo geral, a pelagem mudou. Resumidamente, as ovelhas ficaram menos peludas e mudaram seu comportamento. Por exemplo, passaram a pastar por longos períodos, das 4 da manhã até as 11 da noite, independentemente do clima. Lembre-se, eu disse que na ilha o vento é muito forte, então as ovelhas viravam de costas para o vento e continuavam comendo, dada a impressão de que elas precisavam se alimentar constantemente para continuar vivas. E como elas realmente continuaram vivas, bem, isso funcionou. Mas o que aconteceu depois? Em 1937, a ilha foi designada para a preservação de sua flora e fauna. Em 1954, o governo declarou-a uma reserva natural. Simultaneamente, uma ordem judicial foi emitida exigindo a remoção das ovelhas, sob pena de confiscação da ilha pelo Estado caso a exigência não fosse cumprida.
Foi exatamente isso que aconteceu. Em 1958, cientistas realizaram uma pesquisa, contaram as ovelhas e obtiveram um número um pouco abaixo de 1000. Posteriormente, o número de animais se recuperou. Em 1970, uma cerca foi construída ao redor da ilha e as 1.300 ovelhas do lado norte foram abatidas. Ao sul da cerca, restava um número semelhante. Porém, uma expedição posterior encontrou cerca de 2.500 ovelhas no lado sul e a população seguia crescendo. Quando ocorreu a remoção final, cerca de 3.000 ovelhas foram abatidas. No final dos anos 1980, as últimas ovelhas foram eliminadas. Isso foi feito com pesar. As ovelhas eram apreciadas pelas pessoas, mas seu crescente número causava danos à natureza da ilha. A seleção foi a única saída, mas nem todas as ovelhas morreram. Uma expedição de resgate entre 1975 e 1976 levou 10 ovelhas vivas para reprodução em cativeiro na Nova Zelândia. Antes era necessário reunir essas ovelhas. Se fossem comuns, usariam cães. Mas essas ovelhas se tornaram selvagens, então 10 cientistas agiram por conta própria e estavam armados com apitos. Claro, isso não foi fácil, e algumas ovelhas até tentaram atacar os cientistas. Mesmo assim, reuniram 58 animais no curral. Eram carneiros de aparência imponente, ovelhas muito discretas e cordeiros magníficos. Parecia que as ovelhas alimentavam muito bem seus cordeiros, mas isso lhes custava caro. Das 58 ovelhas, as 10 mais saudáveis foram selecionadas para o Ministério da Agricultura e Pesca. Elas foram presas à cerca com coleiras de cachorro, mas logo perceberam que não era uma boa ideia. Quando as pessoas se afastaram, os mandriões invadiram o local. Alguns até pousaram nas ovelhas, prontos para começar a refeição. Foi preciso fazer um esforço extra para afastar as aves de rapina, e depois tivemos literalmente que carregar as ovelhas uma a uma por uma crista de cerca de 2 quilômetros até o barco. Imagine que estão te ajudando a colocar uma carga considerável nos ombros. Depois, você segue em frente, caminha e caminha, com uma vontade crescente de largar essa carga por um tempo. Mas não dá para fazer isso apesar do cansaço e do vento, pois depois será impossível levantar a ovelha sozinho. No final, as ovelhas deixaram a ilha pouco antes do Natal. Os descendentes desses animais salvos foram mantidos como um rebanho puro por muito tempo. E então, aconteceu algo muito estranho. Em 2017, 5 ovelhas raras, descendentes dessa população insular subantártica única, foram roubadas e mortas. Consequentemente, a população da raça da Ilha Campbell foi reduzida a 30 indivíduos. O dono das ovelhas ficou arrasado, pois elas são extremamente valiosas devido à genética única. O pior é que algumas ovelhas mortas estavam prenhas e deveriam parir apenas 2 semanas depois de sumirem. Além disso, os criminosos tiveram que fazer um grande esforço para matar as ovelhas, pois não havia acesso direto de veículos ao local. Mas por quê? O dono acredita que o assassinato foi cometido para conseguir carne para comer. Só que, com base em todos os dados, dificilmente essas ovelhas selvagens na verdade podem ser saborosas. Sem falar que a carne simplesmente não é segura para consumo. Quanto às ovelhas restantes, elas continuarão vivendo e se reproduzindo, preservando sua raça única. Se elas tivessem permanecido na ilha e não em cativeiro, uma espécie inteira poderia ter surgido. E a história até conhece um exemplo assim. Cerca de 10.000 anos atrás, a elevação do nível do mar separou um pedaço de terra do continente australiano, formando uma ilha. Ele era conhecido pelas tribos indígenas do continente como Carta, ou Ilha dos Mortos. Claro que não havia mortos lá, mas na ilha ficaram presos alguns animais, incluindo uma pequena população de cangurus. O mar protegeu a ilha da maioria da caça, desmatamento e espécies invasoras que vieram com a ocupação humana da Austrália. E quando, no final do século XIX, chegaram os primeiros exploradores europeus, eles viram cangurus na ilha e lhe deram o nome de Ilha Canguru. Faz sentido. Então, o canguru da Ilha Canguru é a única espécie de canguru que se encontra nesta terra, e essa espécie evoluiu de forma diferente dos cangurus do continente. Tecnicamente, eles são uma subespécie do canguru cinzento ocidental, mas diferem visivelmente dos seus parentes do continente. Os cangurus da ilha são menores, têm um corpo mais robusto e uma pelagem muito mais escura, de cor marrom chocolate. No geral, eles são herbívoros que se alimentam de grama e arbustos locais, mas eles se adaptaram para consumir muito pouca água. Assim, a vida desses cangurus é muito mais tranquila do que no continente. Lá, seus parentes correm o risco de ataques de cães e acidentes de trânsito. Na Ilha dos Cangurus, não há grandes predadores, mas há uma vegetação abundante, então eles não sofrem com a potencial falta de alimento.
Os invernos lá são mais frios, mas os cangurus da ilha desenvolveram uma pelagem mais densa para se adaptarem. Em 1925, Frederico Wood Jones, um naturalista, anatomista e antropólogo britânico que passou muito tempo na Austrália, escreveu em seu livro Mamíferos do Sul da Austrália que o canguru da Ilha dos Cangurus é o mais dócil e o mais silencioso de todas as suas espécies. E eu acrescentaria que eles também são incrivelmente fofos. Sério? São como vacas das Highlands do mundo dos cangurus. Se as ovelhas da Ilha Campbell fossem deixadas lá, elas também poderiam se tornar maiores, por exemplo. Ou menores, pois a comida acabaria. A lã delas também mudaria para ser mais leve, protegendo melhor do frio e vento. Em suma, ao longo de milênios, uma nova espécie surgiria gradualmente. Aliás, essa já é uma história totalmente distinta. Deixe seu like, até logo!